Felipe Conceição, você falou atrás para nós que o Remo ia mudar em campo, principalmente com estratégia, e a gente está vendo isso. Você não reclama de jogadores que estão se recuperando, o Nasper recuperando os atletas, deixando você mais à vontade, e você com as peças sabe como montar o seu time, que foi bem nos dois tempos e por isso saiu com a vitória, e a entrada dos jogadores, também as mudanças foram exatas no momento em que a equipe do Avaí estava querendo vir para cima do Clube do Remo. Parabéns pela vitória, hein, meu caro Felipe Conceição. Obrigado. Realmente a gente analisa muito, estuda muito o momento de cada um, né, sem expor nenhum atleta, principalmente os que estão voltando de lesão, a um desgaste que eles não estão preparados, como foi o caso do Romércio, como foi o caso do Vitor Andrade no segundo tempo, que estava sentindo o adutor, por isso foi tirado naquele momento também do jogo. Enfim, a gente vai gerindo da melhor maneira essas situações, vai oportunizando atletas que vêm treinando forte, vêm treinando bem, e isso novamente demonstra a força do nosso trabalho diário, e não só da comissão técnica, mas de todos, porque todos os atletas estão bem condicionados, estão melhorando, e com isso o grupo fica cada vez mais forte. É mais uma vitória do grupo e uma grande vitória contra um grande adversário. Boa noite, Felipe. Gabriel Rodrigues aqui, repórter da CBN Belém. Primeiramente, parabéns pela vitória. Segundo, queria que você comentasse acerca da substituição do Vitor Andrade no início do segundo tempo, se foi uma opção técnica sua ou se o Vitor Andrade cansou ali e por conta disso foi substituído. E depois dessa vitória, o Remo, na sua percepção, já começa a sonhar com um eventual acesso. A equipe ainda está na segunda página da tabela, mas a diferença para o G4 diminuiu para 8 pontos. Boa noite. Em relação ao Vitor, ele sentiu, ele volta no segundo tempo relatando uma dor no adutor, e a gente foi acompanhando, e chegou um momento que eu resolvi tirá-lo para não agravar a situação. Em relação à competição, a gente continua com o objetivo da permanência, ainda falta né, naquele número que todo mundo fala, que é de 45, 12 pontos, né, e eu acho, novamente, acho que vai ser um pouco menor, talvez 43, 44 pontos, enfim, independente disso, a gente está buscando essa manutenção. Esse é o objetivo principal do Remo. O Remo precisa disso no ano, e a gente não pode desviar do nosso caminho, não. Com o pé no chão, trabalhando, buscando esses 12 pontos que faltam para esse número que todos falam que é o de segurança. Acredito eu, repetindo, que pode ser menor, mas vamos buscar esse número, vamos continuar trabalhando com os pezinhos no chão, e o Remo precisa disso, de humildade, de trabalho, ciente do que ele é hoje, né? Hoje o Remo faz uma campanha segura, uma campanha, como eu falei anteriormente, hoje o Remo é um time de Série B porque joga contra qualquer adversário com possibilidade de ganhar, mas é o primeiro ano do Remo depois de tanto tempo numa Série B e com tantos, né, problemas e aprendizados e crescimentos. A gente está no caminho certo para deixar o Remo cada vez mais forte, mas meus pais já me ensinaram, e várias pessoas com uma idade mais avançada me ensinaram que as coisas não são de um dia para o outro, né? A gente está crescendo em muitas coisas dentro do clube, tanto a diretoria quanto a comissão técnica, atletas, a gente está construindo muitas coisas para o clube, e isso não é só a curto prazo, e nem vai dar tanto resultado a curto prazo. Já está dando, porque hoje nós temos uma equipe competitiva, mas a médio e longo prazo os resultados serão ainda maiores. Felipe, repórter Mário Jorge da Rádio Metropolitana. Felipe, eu acho que você já respondeu bastante sobre o esquema que tu montou, a vitória do Clube do Remo, mas a minha pergunta é sobre o teu sistema defensivo. A permanência hoje do Marlon foi pelo momento que o jogador vive hoje, jogando como zagueiro e não como lateral, ou
você deixou o Romércio no banco para entrar com ele no segundo tempo, pela falta de ritmo dele. Eu queria que você falasse um pouquinho desse teu sistema defensivo, que vem agradando, eu acredito, nos últimos jogos. E uma outra pergunta do teu sistema ofensivo. Essa última bola ainda te persegue? Ainda está faltando um pouco mais de velocidade, de calma para os teus atacantes, apesar da vitória de 2-1? Um grande abraço e parabéns pela vitória de hoje, Felipe. Obrigado. Fizemos um grande jogo. Um jogo intenso. E no primeiro tempo as duas equipes foram muito bem, então proporcionaram um grande espetáculo, né? Acho que foi um belo jogo para quem estava assistindo. Em relação ao Romércio, o Romércio não tinha condições de iniciar a partida. Não quer dizer também que eu iria mexer na linha de 4 que vinha jogando, já com o ritmo de uma partida contra o Vitória, enfim. Nesse caso já não tinha essa possibilidade na questão física do retorno do Romércio, então não houve uma análise muito aprofundada. O Romércio ficou realmente por um segundo momento pelas condições físicas de estar retornando de uma lesão que deixou ele parado um bom tempo. Em relação ao último terço, né, a bola ofensiva, nós estamos com um volume muito alto e hoje a gente verticalizou muito as jogadas, que também foi trabalhado para esse jogo, tem sido trabalhado. O Remo hoje é uma equipe que verticaliza mais as suas ações ofensivas. A gente ainda não está no ideal, a gente tem muita coisa para trabalhar, muita margem de crescimento. A margem de crescimento nossa ainda é grande, são apenas 2 meses e meio de trabalho, mas hoje a gente já tem uma riqueza ofensiva muito grande, né? A gente tem trabalho pelos dois lados, no corredor central, a gente entra de várias maneiras na defesa adversária, tanto é que é mais um jogo fazendo 2 gols, né? Em 2 jogos foram 4 gols, isso me deixa feliz e os atletas estão de parabéns pela aplicação e pela repetição dos treinamentos nos jogos, mostra a dedicação deles no dia a dia. A pergunta é do Carlos Magno, da Rádio Marajoara. Como fica a cabeça do Felipe depois dessa vitória, onde os jogadores que estão entrando estão jogando bem e os considerados titulares estão voltando do DM? Depois da tempestade, né? Normalmente clareia, né? Vem a bonança, né? Que falam, né? Enfim, a gente com as adversidades que tivemos, oportunizamos vários atletas e esses atletas foram crescendo, né, com as oportunidades. E agora com o retorno dos atletas que vinham jogando mais, o grupo tende a ficar cada vez mais forte e essa disputa entre as posições mais acirrada e sadia, porque nós temos um ambiente no nosso dia a dia de muito respeito, muito trabalho, que também está sendo fortalecido no nosso dia a dia, que são coisas que dificilmente se vê, né? Assim, mas hoje você vê uma equipe do Remo coesa, com opções de atletas que estão entrando e também dando conta do recado, e cada vez mais, se Deus quiser, com muito trabalho, a gente vai ter isso em várias posições. A pergunta do Alexandre, do portal Roma News. Final de partida nervoso das duas equipes, mesmo levando o gol de empate, o Remo não se abateu. Como você avalia a força mental dos jogadores hoje? É outro ponto que a gente vem crescendo também. Não só na parte física, na parte técnica, tática, na mental também. Nós hoje somos uma equipe forte que não se abate com um gol sofrido, né? Nesses 2 jogos foi demonstrado isso, contra o Botafogo também. Fizemos outra grande partida. Nós fizemos 3 excelentes partidas, essas últimas 3. Botafogo a bola não entrou. Mas todos os 3 demonstram a nossa força mental hoje, a nossa confiança no que a gente faz e no elenco também. A pergunta do Caio, do DOL. Você avalia a expulsão do Vitor Andrade como infantil, já que ele estava no banco e prejudica a equipe para a próxima rodada? São situações que a gente deve evitar, mas que não são fáceis também de controlar no calor do jogo, né? Então, com certeza é um aprendizado para ele, mas a gente entende também porque qualquer um que está ali dentro, realmente é difícil você controlar todas as emoções, mas é um aprendizado para o Vitor, sim. A pergunta do Diego. O Remo tem tido crescimento de rendimento no segundo tempo. Isso se deve à parte física e às alterações? Como você avalia este rendimento da equipe no tempo final? Não, crescemos, a gente voltou no início do segundo tempo
Até foi comentado no intervalo que o Avaí viria para cima, né, por ser uma grande equipe, por estar almejando o G4, natural que acontecesse. E aconteceu, eles vieram com tudo para cima, pressionando mais forte, dando um ritmo maior na questão ofensiva, sendo mais agressivos. A gente estava até se portando bem e conseguindo sair já em alguns contra-ataques, que era o que estava se desenhando no jogo, e aí tomamos o gol. Logo após o gol, voltamos a ter um equilíbrio maior dentro da partida, porque também é difícil o Avaí continuar naquele ritmo, e a gente voltou a ter o ímpeto para buscar a vitória, coisa que a gente está tendo em todos os jogos, e fomos merecedores dela. Boa noite, Conceição. Aqui quem fala é o Smith Riage, do canal Chaves Remista. Parabéns pela vitória. Conceição, hoje a gente pode dizer mais uma vez que seria injustiça o Remo perder essa partida, assim como foi injustiça perder o Botafogo e outros jogos que o Remo acabou sendo derrotado dentro do Baenão. O jogo seguro do Clube do Remo hoje, taticamente, e as mudanças também que você realizou no segundo tempo, te deixam tranquilo para essa sequência, já que o Remo está a 4 pontos de alcançar uma pontuação para se livrar de um rebaixamento? Parabéns pela vitória. Obrigado. Realmente a consistência tática da equipe, a disciplina desses atletas tem sido grande, e hoje o Remo é uma equipe competitiva, como eu falei. Eu chamo como uma equipe de Série B, né, realmente, porque é uma equipe que consegue enfrentar qualquer adversário da Série B com chances de ganhar os jogos. Você citou o Botafogo, mas o CRB também não achei que a gente merecia uma derrota, foi um jogo parelho e no segundo tempo nem teve jogo. Botafogo a gente foi melhor, enfim, e hoje um pouco mais equilibrado, mas com a nossa superioridade na maior parte do tempo. Então, feliz com essa consistência nossa, resultado de muito trabalho dos atletas no dia a dia, muita dedicação, eles estão se empenhando ao máximo, o nosso dia a dia está sendo muito proveitoso e com isso traz crescimento de todos, e é isso que a gente está fazendo. Em relação ao campeonato, continuar lutando para essas 4 vitórias que você quis falar, né? Não são 4 vitórias, para que elas cheguem ou outro tipo de resultado que nos dê a pontuação para a permanência, que esse é o nosso principal objetivo e a gente tem que manter isso na cabeça e esse foco para atingir o mais rápido possível. A pergunta do Matavio, do Toro Tático. Comparando com o jogo de ida, hoje o Remo deixou menos espaço no meio de campo. Qual a importância do Marco Júnior para isso? Não é questão de um atleta, acho que são todos. A questão principal do primeiro jogo para esse é o tempo de trabalho. A gente ali tinha um início de trabalho, né, bem recente, foi a primeira sequência fora de casa que nós pegamos. Tivemos uma situação de logística contra o Londrina que dificultou bastante, depois ficamos lá para o jogo do Avaí, e naquele momento, com pouco tempo de trabalho, fazer um jogo lá equilibrado como foi, perdemos, eu lembro de um lance duvidoso de penalidade, era um bom desempenho para aquele momento, mas é bom fazer essa comparação porque 1 mês e meio depois praticamente, ou um pouco mais, quase 2 meses, a gente vê uma equipe do Remo bem mais robusta, bem mais consistente, com bem mais ferramentas, e isso é como eu falei anteriormente, é trabalho dos atletas diário, a dedicação deles que está sendo imensa, e o torcedor remista pode ficar feliz e orgulhoso desse grupo, porque eles estão dando o máximo dentro de campo.